Escuta Ciência. Divulgação científica em podcast e nas ondas do rádio. Produção e apresentação, Edwilson Araújo e Carlos Agostinho Couto. Apoio à Pruma Seção Sindical do Andes, Sindicato Nacional. Olá, bem-vindo ao programa Escuta Ciência, uma produção da Pruma Seção Sindical e de professores do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Eu sou Edwilson Araújo, jornalista e professor do Departamento de Comunicação Social. Eu sou o Carlos Agostinho Couto, jornalista e também docente do Departamento de Comunicação Social. Os trabalhos técnicos são de Jorge Souza. Escuta Ciência é um programa de divulgação científica que tem o objetivo de popularizar trabalhos acadêmicos ou da cultura popular. Este programa é uma produção da Oficina de Divulgação Científica realizada durante a greve dos docentes e técnicos administrativos da UFMA em 2024. Nesta edição, gravada em janeiro de 2025, vamos conversar sobre o rumoroso caso de desinformação e manipulação ocorrido em 1993, envolvendo a multinacional Alumar contra um grupo de sindicalistas em São Luís, no Maranhão. Para facilitar a compreensão do caso, vamos voltar no tempo e situar você, ouvinte, no mês de maio de 1993. Naquela época, no dia 13 de maio, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Luís, Sindmetal, estava em campanha salarial e realizou uma grande paralisação de advertência, com indicativo de uma greve. A campanha reivindicava a recomposição salarial e melhoria das condições de trabalho da categoria, denunciando o trabalho precário e insalubre nas instalações da fábrica multinacional de alumínio, Alumar. No auge das tensões da campanha salarial, os principais meios de comunicação de São Luís, com repercussão em todo o Maranhão, noticiaram o sequestro e a tortura do então superintendente de recursos humanos da Alumar, Celso Motter Carvalho, atribuindo a autoria dos supostos crimes a um grupo de sindicalistas. Os sindicalistas foram expostos na mídia como autores de crimes que não cometeram, segundo o resultado da investigação policial posteriormente comprovou. O Escuta Ciência de hoje retoma esse fato marcante na história das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras no Maranhão. Quais as consequências do caso Celso Motter? Como os sindicalistas reagiram à época que foram criminalizados? De que forma os acusados se defenderam do noticiário dos meios de comunicação? O que esse caso representa no cenário atual de desinformação e manipulação? Para responder essas e outras perguntas, conversamos com dois militantes que na época foram acusados de sequestrar e torturar o superintendente de recursos humanos da Alumar. Bem-vindos ao Escuta Ciência, Acrísio Soares Mota e Luiz Carlos Noleto Chaves. Acrísio Soares Mota foi bancário do Banco do Brasil por 24 anos e dirigente do Sindicato dos Bancários de 1991 a 1997. Nesse período, fez curso de educador popular no NEP 13 de Maio, em São Paulo, e desde então se dedica, voluntariamente, à formação política da classe trabalhadora. Atualmente, é analista judiciário da Justiça Federal e, paralelamente, organiza grupos de estudos sobre a teoria de Karl Marx. Luiz Carlos Noleto Chaves é maranhense de Bacabal. Ele é eletricista formado pelo Senai, é também graduado em Ciências Econômicas e em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, ambas pela Universidade Federal do Maranhão. Iniciou sua carreira na Alumar, foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos e da Central Única dos Trabalhadores no Maranhão. Participou do movimento estudantil e é fundador do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU. Atualmente é mestrando em História pela UFMA, exerce a função de economista na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e é fundador do Sindicato dos Funcionários da Assembleia, Sindsalem. Para situar a nossa audiência, gostaria que vocês fizessem, de forma resumida, um panorama da conjuntura daquela época. Estamos falando sobre o início dos anos 90, ano de 1993. O presidente da República era Itamar Franco, que assumiu após o impeachment de Fernando Collor de Mello, derrubado, entre outros fatores, pelas manifestações dos caras pintadas. O Maranhão era governado por Edson Lobão. Para além desses nomes, como estava o Maranhão naquele período?
Bom, era um momento que a gente estava já nesse período que estava se discutindo já o neoliberalismo, estava entrando nesse processo todo, já tinha terminado, Itamar tinha assumido, e do ponto de vista do movimento sindical existia uma turbulência muito grande no movimento sindical, e particularmente no caso específico da Alumar, a gente estava num confronto direto por melhorias de trabalho e também para a implantação de uma quinta turma, porque a gente tinha um turno que era, hoje está se discutindo 6x1, na época era basicamente, eu trabalhava, era eletricista, eu trabalhava 6 dias de 7h30 às 15h30, depois mais 6 dias de 15h30 à meia-noite, depois mais 6 dias de meia-noite até às 7h30 da manhã. E a gente estava querendo criar para que esses turnos fossem apenas de 2 dias, a cada 2 dias. E aí, no final, a gente acaba conquistando. Então, era um momento de muito confronto entre a direção do sindicato e o movimento como um todo e a direção da Alumar. O apoio do poder público, que desde a sua instalação, né, apesar da luta para que ela não se instalasse aqui em São Luís, o poder público passou por cima do Comitê de Defesa da Ilha e ela se implantou aqui sob pena de todos os riscos ambientais que ela significa para a ilha, e ainda hoje, cada dia, já está sendo comprovado. Ela se implantou e, nesse processo de uma necessidade de restauração produtiva, para que ela mantivesse a sua taxa de lucro, que é tipo das empresas capitalistas, ela precisava quebrar o movimento sindical, que naquele momento se mostrava com uma grande perspectiva, que depois a gente vai comentar os detalhes, mas esse elemento é importante a gente atentar, uma perspectiva de ascensão do movimento sindical em geral, que está tendo e está repercutindo dentro da empresa Alumar. A gente percebe também que, como o Acrídio comentou, houve uma série de mudanças a partir de 89, com a eleição do Collor, e a gente fala a restituição do Estado pelo Fernando Henrique Cardoso, a questão da reforma da Previdência, etc. Mas a gente percebia que naquele momento era um momento muito rico também para o movimento sindical, porque havia uma mobilização que a gente não percebe tanto hoje, a não ser alguns setores muito localizados, né? Então, como a gente avaliaria o movimento sindical naquele momento específico? Era um momento de efervescência, digamos assim, de consolidação da Central Única dos Trabalhadores, né? Inclusive, o movimento sindical bancário tomou o sindicato, digamos, dos conservadores dos PD com o movimento MOBCUT, né? Movimento de Oposição Bancária. Em 91. Gostaríamos que vocês... Fazia 2 anos que a gente ia mais, em 91. Exatamente. Em 91, a ascensão do MOBCUT, a tomada dos sindicatos bancários. Gostaríamos que vocês comentassem esse cenário, CUT, vitalidade da organização dos trabalhadores. Então, diferente de Acrísio, eu até antes de 93, 90, eu tinha participado de várias atividades, mas eu não tinha uma compreensão ainda técnica, teórica, do que é o processo. Depois, com a ajuda de Acrísio, Marco Silva e outros militantes, eu vou compreendendo. Mas eu tive à frente da maioria das greves que foram realizadas, dirigida pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Então, até antes desses episódios, eu não tinha uma compreensão. Logicamente, nesse momento do episódio que nós vamos relatar, eu já tinha essa compreensão com maior nitidez teórica. Eu tinha mais a vivência prática, mas eu tinha noção do que era já a CUT. Apesar de que já tinha essa divergência das correntes, né? O Sindicato Metalúrgico era dirigido pelo PCdoB, portanto, era uma outra corrente. Então, tinha também esse embate também interno, mas era um momento muito rico. Toda a década de 80, eu entrei em 82 na Alumar, mas começa a participar efetivamente muito das manifestações a partir de 85, 89, e aí é que eu fui compreendendo esse processo. Então tinha muito embate, e a CUT era um pilar muito forte nesse momento no Brasil e no Maranhão. Mas essa efervescência na base já vinha sendo, vamos dizer, contida pela direção da Central Única dos Trabalhadores, por exemplo. Você se lembra que na virada dos anos 90, de 80 a 90, existia a denúncia sistemática da Central do programa do governo, então, que pugnava por um pacto social
para conseguir fazer as reformas para salvar o sistema, né? E havia um combate não ao pacto, e nesse período a CUT já começa a ceder, já vai para negociações setoriais. As câmaras setoriais, então já tem uma negação daquela estratégia que se consolidou na década de 80. Já está em uma negação, e na base a gente está tentando, ao mesmo tempo que mobiliza os trabalhadores pelos seus direitos básicos, também avançar no sentido de pressionar para que o movimento não aceite esse pacto. Era bem nítido isso. Que depois, infelizmente, prevaleceu a compreensão da cúpula da Central Única e do PT e foram ao pacto, e desde então estão no grande pacto com a burguesia, para desespero de nós trabalhadores. Feito esse panorama aí bem sintético de conjuntura e de contingência do movimento sindical, a gente vai entrar agora... Edilson, me permita lembrar um fato concreto da época, logo depois... Nós estamos falando no episódio de 93, mas em 94, 95, houve uma greve que foi o desaguar dessa questão que eu estou falando, de a cúpula conter o movimento. Greve da Petrobras, dos petroleiros, 30 dias de greve. Nós aqui, me lembro, nós da direção dos sindicatos bancários, na porta dos bancos, fazendo discurso de apoio aos petroleiros e pedindo ao pessoal... Vá no mato cortar lenha para substituir o gás, para a gente resistir junto com os petroleiros. Era o nosso discurso. Num belo dia, quando foi da noite que eu chego em casa, está lá o Vicentinho, presidente da CUT, e o Lula fazendo apelo aos petroleiros para voltarem ao trabalho. E a greve foi encerrada pela influência dele depois de um mês. E lembro, Acrísio, que na época eu era jornalista do Sindicato dos Bancários, e durante essa greve dos petroleiros, para a gente sistematizar bem como havia solidariedade entre as categorias no contexto da classe trabalhadora. Eu lembro que uma das capas do jornal do Sindicato dos Bancários, naquela época eu era recém-formado, o título da manchete era Força Petroleiros. Perfeitamente. Agora a gente já fez um panorama bem razoável da situação do movimento sindical e da conjuntura da época. Vamos entrar de maneira mais direta no caso Celso Motta, né? Qual era a correlação de forças na campanha salarial de 1993? Quais os poderes da Alumar e quais os poderes do movimento sindical no período? Eu diria o seguinte: a gente tinha, além do embate, tinha um setor que era liderado por mim, pelo Douglas de Melo Martins, por Gomes, e outros setores que a gente enfrentava a Alumar, mas enfrentava também naquele momento a direção do sindicato, que a gente entendia que estava tentando facilitar as coisas para a Alumar, ou pelo menos não queria que no processo de conquista o protagonismo da chamada oposição aparecesse. Então era um momento em que, ao mesmo tempo, a Alumar tinha que enfrentar o movimento como um todo, mas ela também sabia dessa divisão. E aí, nesse momento, a Alumar acaba tendo a sagacidade de perceber que existiam essas correntes no movimento. Mas, no geral, e aí é bom que se diga, o sindicato metalúrgico como um todo estava dentro desse processo de correlação de força, pelo menos naqueles momentos, a gente estava tendo várias conquistas. E isso incomodava a Alumar, a ponto de que eu já tinha sido expulso da Alumar, acho que Douglas também já tinha sido, e um dos que faltava era o companheiro Gomes, que era um dos companheiros também que liderava. Eu e Gomes, e Douglas era mais na redução e Gomes mais na refinaria. Então, de todos os sindicalistas que eram contrários às políticas da Alumar e, ao mesmo tempo, tinham um enfrentamento com a direção do sindicato metalúrgico, o único que faltava eles jogarem para fora era o Gomes, e a gente vai ver que eles vão se aproveitar desse caso para isso. Noleto mencionou expulsão da Alumar. Como é que foi esse processo de expulsão de trabalhadores?
A Alumar percebeu quem eram as principais lideranças, porque, tipo assim, os metalúrgicos, do ponto de vista enquanto institucionalidade, o sindicato tinha peso. Mas, por exemplo, a maior base dos metalúrgicos na época eram os trabalhadores da Alumar. E a gente tinha muito respeito pelo fato da gente ser profissionalmente, a gente era muito respeitado, no meu caso específico, e ao mesmo tempo a gente tinha uma certa liderança, a gente tinha a voz que a gente ecoava, os trabalhadores da Alumar seguiam. Então a gente tinha muito peso, então é nesse sentido que eu estou colocando. E esse aspecto é importante frisar. A expulsão, na verdade, é um processo de demissão com justa causa forçada. Porque o Noleto, ele era dirigente eleito. Ele era tinha estado dirigente do sindicato. E foi eleito e estava exercendo o mandato, no caso, trabalhando na base, mas exercendo o mandato de diretor. E ele foi, a empresa forjou um processo para demissão por justa causa, forjando um atestado médico que ele teria cometido. Aí ela forja, demite e, me dá aqui teu crachá, você não entra mais, na portaria você não pode mais entrar, e pronto, se vire. Se quiser, vá para a justiça buscar os seus direitos. Então, ele estava nessa situação, e como ele disse, o companheiro Gomes, ele ainda não tinha arranjado um jeito de fazer. E, por outro lado, falando da correlação de força, é bom frisar isso, que a Alumar se aproveitava muito disso. O sindicato convocava as assembleias, falava em greve, mas ele tinha uma posição bem atrás, já se coadunando com a posição nacional da CUT de recuo das lutas. Né? A gente forçava, os meninos lá dentro, quem estava lá dentro e fora, forçava, e nas assembleias eles convocavam. Mas só para você ter uma ideia, o Noleto foi demitido com essa coisa forjada, era um dirigente sindical e houve uma assembleia do sindicato para que o sindicato mantivesse o salário dele enquanto o processo na justiça andava. E o sindicato tinha essa prática, está no estatuto, e ele pagava o salário de vários trabalhadores, dirigentes, que nem sequer tinham sido demitidos, mas eles decidiram tirar da fábrica para ficar à disposição do sindicato, pois foi negado sob a liderança da então direção da corrente sindical classista que o sindicato não pagasse. E o Noleto ficou amigo, sem salário e sem nada. Havia um momento de conflito, né, de embate com os trabalhadores de uma empresa importante, e, com certeza, ela tinha seus prepostos e os representantes que tratavam com o movimento sindical e com os trabalhadores. E como é que entra o superintendente de recursos humanos nessa história? O que ele representava? Ele representava a empresa em relação às negociações. Como é que surge essa figura na história aí desse fato que ocorreu nos anos 90? Então, o Celso Mota, ele era superintendente dos recursos humanos da área da redução. Né? E ele no episódio, eu me lembro que tinha muita solidariedade nas lutas, e a gente convidou o sindicato dos bancários, e o Acrisio levou o carro. Eu me lembro que na época São Luís era só uma entrada, era só uma pista, não é igual hoje. E naquele momento, o Acrisio interrompe a pista com o carro dele, e o Celso Mota estava fotografando todo esse episódio. Esse episódio começa às 5h30 para 6 horas da manhã, vai até 8 horas. São Luís, nesse dia, não entrou carro e nem saiu. Então, foi um momento de muito enfrentamento, polícia, mas a categoria muito aguerrida, e ele era o cara que estava fotografando tudo isso. Então, ele conhecia os personagens. Tanto é que que ele vai, depois a gente vai destrinchar melhor, ele vai utilizar esses personagens. Mas o objetivo principal deles com esse episódio, para além do que a gente vai relatar depois, era aproveitar disso para tirar o Gomes, que era o último dirigente que tinha muito respeito entre os trabalhadores, que não era da direção do sindicato, mas que ajudava muito nas lutas para fazer derrotas contra a Alumar. Só complementando, o meu carro, a gente tinha uma outra pessoa solidária que iria chegar, a ideia era seguir a partir da fila de ônibus, quando dava 5h30 da manhã, começava a pegar a BR. Então tinha que estar ali perto na entrada da BR, quando viesse o primeiro ônibus,
fazer como se fosse batedor, né? E aí o outro carro faltou e foi o meu mesmo. Então, quando chegou lá em frente à Ambev, ali tinha uma baixazinha lá e já tinha um pessoal lá, botou uns toros de pau e eu fiz o carro só para... Não, primeiro o carro. Meu carro simulei como se fosse um prego e tal, e a fila de ônibus atrás ficou. O pessoal já debaixo da ponte veio com uns toros de pau, fechou a BR. Então a gente ficou ali e tal, aí o pessoal desceu do ônibus, aí a gente foi conversar, foi indo em passeata até a entrada da Lumar, isso demorou umas 2 horas, que foi de interrupção da BR, e fomos em passeata até o portão de entrada da Lumar, discurso e tal, depois eu voltei para o sindicato. Então depois é que a coisa vai aparecer, a história na polícia, com o Celso Mota dizendo que naquela noite naquela noite, aproveitando e adiantando... 13 de maio. Naquela noite de 13 de maio, ele compareceu, olha, o episódio foi de manhã cedo, ele compareceu à delegacia do São Cristóvão, que é o local onde ele foi noticiado, disse que quando ele ia para a fábrica, cerca de 10 horas da noite, no retorno do São Cristóvão ali, antes de chegar na BR, o carro dele foi interceptado por um carro onde tinha 3 elementos dentro dele e que esses 3 elementos pegaram ele na porrada e tal, aquela coisa toda, e depois foram embora e tal. E ele, com base nisso, se dirigiu à delegacia de polícia lá do São Cristóvão, consta do inquérito, que ele chegou lá, quase não tinha nada na cara, daqui a pouco ele volta, para registrar, daqui a pouco ele volta com um monte de esparadrapo na cara e tal, dizendo que tinha sido molestado, pegou murro, pegou chute, algo inventando coisa. E quem era esse pessoal? Olha, eles estavam eu só sei que eles estavam num carro que eu só sei a placa. HOT 1957, que era o meu escortezinho, né? E quem eram as pessoas? Olha, eu acho que eu divulguei, pelo que eu percebi, era o Gomes e o Noleto. O terceiro eu não sei quem era. Ele não me acusou diretamente naquele momento, né? Mas Gomes e Noleto. E eu, como dono do carro, né? Como motorista do carro, mas... E aí, foi por causa disso, dessa denúncia na delegacia do São Cristóvão, o caso começa a ser apurado. E só vai chegar a mim na semana seguinte, porque eles foram na Detran, pegaram a placa e tal, o nome do carro ainda estava no nome do camarada Saturnino, de que eu tinha adquirido o carro, e eles foram primeiro do Saturnino. Não, eu já vendi para a crise. Aí é que o delegado mandou me chamar. Eu fui depor e tal, aí o delegado, então, já disse, a gente já está vendo e tal, essa história não tem... Você tem um álibi, a crise, desse dia... Mas essa noite, não, eu fiquei no sindicato o dia todo, depois do fato que ocorreu de manhã, eu contei tudo, mas de noite eu estava em casa. Eu disse, eita, tá bom. Eu estava em casa. E é uma coisa também importante acrescentar, porque nesse 13 de maio, acho que, se não me engano, foi uma quarta-feira, eu acho. Enfim, eu sei que 2 dias depois, vocês estão falando de desinformação. Hoje a palavra seria fake news. Foi o maior fake news da história. Porque eu me lembro que acho que o Sidney Pereira da Mirante, de noite, sexta-feira, de tarde, a gente encontra o carro quebrado na entrada da Lumar. E tinha um paralelepípedo gigantesco, com o carro quebrado, esse carro que o Acris se refere, que era o Gol da Lumar, dizendo, veja o que os sindicalistas fizeram. E a gente chegou na porta da fábrica e disse, o que está acontecendo? A gente não sabia de nada. Porque ele presta o depoimento no dia 13, né, o dia 14, porque era 10 horas da noite, mas o fato só vai na imprensa, acho que 2 dias depois. Que é depois, quando a gente olha, quando é de noite na Mirante, está lá o Sidney Pereira entrevistando ele parecendo uma múmia, todo arrebentado. Ainda não é o episódio que vai acontecer depois, isso é o primeiro 15 dias depois é que vai acontecer o episódio mais forte, né? Então a gente estranhou. Como a gente sabia que a gente não tinha participado daquilo, a gente nem ficou temeroso, não. Nós fomos para cima, acho que foi uma sexta-feira que saiu, e aí é na segunda-feira que a gente vai começar a tomar as atitudes. O movimento sindical, e aí é importante, se unifica em torno para fazer a defesa, e aí a gente vai criar um jornal
Eu já perguntei se ainda tem no sindicato, o Alumar que você não vê na TV. Alumar que você não vê na TV, né? Para a gente fazer a primeira contra-informação desse processo. Mas a Alumar não abriu mão disso e o processo continuou. E aí, 15 dias depois, é que vai acontecer o outro fato. Então, podíamos logo entrar no detalhamento desse segundo fato, porque um é caudatário do outro, digamos assim. Né? Pode ser. Se vocês pudessem relatar esse momento em que eu poderia, sim. Aparece essa versão. Ao longo dos próximos 15 dias, depois desse prévio fake aí, forjado de 13 de maio às 10 da noite, ser abordado lá no Retorno do São Cristóvão, em que o Celso, atenção, é Celso Motter o nome dele, viu? Não confundir, não é Mota. Não é Mota, é Motter. Eu sou a Crise Mota, ele é Celso Motter, é outra coisa. Então, passado essa denúncia dele na delegacia, em que ele só sofreu escoriações e tal, e que, diga de passagem, mas que com base nisso o delegado recebeu bilhete do então secretário de Segurança, Leofredo Ramos, mandando prender, forja um flagrante e prende. Aí ele disse, vou investigar o caso do Celso, que história é essa? E ele começa a ver que o Celso tinha uma outra vida aí, alguma coisa, ele vai para uma outra investigação. Se ele sofreu alguma coisa, foi de terceiro. Então, ao longo dos 15 dias, essa investigação está por aí. O delegado não compra a versão fake do Celso Mota, de que ele foi molestado por nós três às 10 da noite do dia 13, do dia da paralisação na BR. Então, eu estava viajando para uma reunião da Federação Nacional dos Bancários em Belo Horizonte e eu vim no sábado à noite de avião, chegamos de madrugada, quando eu, no retorno do Vinhais, eu morava ali, comprava sempre o jornal Estado do Maranhão, que saía de sábado para domingo de madrugada. Comprei quando eu olho lá, tá, na capa do jornal Estado do Maranhão, uma fotografia de Celso Mota com a boca costurada de arame, né? Aí a reportagem lá, chamando lá na página específica, dizendo Celso Mota, tal, quer dizer, além do boca costurada, teve um relógio introduzido no ânus, segundo a reportagem, e ele já tinha sido vítima de agressão por 3 pessoas que ele acusa como sendo a Cris Mota, Noleto e Raimundo Gomes no dia. Então, eles fazem uma ligação para botar a gente agora na responsabilidade dele. Desta vez, Celso Mota não acusa eles diretamente, porque ele disse que as pessoas que o interceptaram, no caso na BR, no caso 15 dias depois, na BR de noite, quando ele vinha da fábrica, ele não viu o carro, a placa do carro, e as pessoas estavam encapuzadas. E os levaram para as matas da Vila Maranhão, onde cometeram essas sevícias, né, de cortar a boca e coisa. E tem mais um detalhe aí, tipo assim, no primeiro momento, por que o delegado não embarca? Aí entra onde entra o Douglas de Melo Martins. Eu sei que ele estudava com Douglas de Melo aqui no curso de Direito, e Douglas entra em contato com ele. Que loucura é essa? Não tem nada. Aí ele ouve Douglas e vai fazer a investigação. Então isso é um elemento importante, porque com o contato com o Douglas, ele percebeu que o Douglas, cara, não tem nada a ver, esse povo, a gente estava todo mundo junto e tal. A segunda coisa importante, aí já é no 15 dias depois, que se não fosse trágico, seria cômico, é que eu estou em casa sábado e de tarde alguém me liga. Não lembro, tu sabia que tu sequestrou um cara? Eu digo, como assim? Pois é, estão dizendo que agora, então sábado à tarde, as pessoas já sabiam. E não era gente... Era gente comum, que já tinham ligado, olha, Noleto agora vai ser preso, porque ele sequestrou o cara. Eu digo, que doideira é essa? Eu morava no Quatraque, então tu sequestrou o cara agora. Eu digo, mas como assim, rapaz? Não, disse que agora tu sequestrou. E o jornal, e aí é por isso que eu chamo que é um fake news, porque foi todos os jornais. Todos os jornais. E as rádios também. As rádios também. Até o famoso Walter Rodrigues, né? Embarcou nessa.
acusando a gente, tá dizendo que a gente tinha feito aquilo. Aí a gente... E também tem um detalhe, está acontecendo a CPI da pistolagem. Eles vão trocar o secretário Leofeudo Ramos pelo o coronel lá de Imperatriz, que estava acontecendo a CPI da pistolagem, e aí o Lobão, para proteger ele, faz isso. Então tem toda essa efervescência, mas a gente... Aí, logicamente, que diferente da primeira acusação, na segunda a gente ficou mais preocupado. Por quê? Porque a gente sabia que não tinha feito, mas agora, como de fato tinha algo mais grave, a gente, olha, alguém vai querer eliminar a gente como queima de arquivo. Aí a orientação do movimento sindical foi que a gente se afastasse durante uns 3 dias até, mas aí nós vamos reproduzir o segundo jornal, que é a Alumar, que você não vê na TV 2. Andar com segurança. O sindicato bancário contratou segurança para mim. Eu fiquei dormindo fora de casa, porque nesse período aí houve um clima, determinados radialistas dizendo a polícia está atrás deles para prender. Tinha isso. Tanto a preocupação a gente sofrer alguma agressão de um capanga tipo a Alumar, porque eles são capazes de qualquer coisa, né? Como também a própria polícia o delegado não tinha ido na conversa antes. Mas será que o secretário de Segurança tirou esse delegado e botou um outro lá para ele, diante desse fato novo, fazer uma preventiva, né? Então a gente se certificou disso, claro, com os advogados. A doutora Helena Hilli ajudou muito a gente e tal. O Ministério Público colocou a doutora Temes como uma promotora para acompanhar o caso. Então, o Ministério Público estava na área, estava acompanhando, né? E já estava acompanhando tudo isso. Então, isso deu uma certa minorada nesse clima de terror que a imprensa, repito, toda financiada pela Alumar, né? Então, todos queriam fazer um serviço àquilo que a patrocinadora deles estava orientando, né? Bom, a gente já ouviu aqui a parte da exposição, né, sobre o ocorrido na década de 90, naquele episódio que quer envolver o movimento sindical com questões violentas, mas ficou uma dúvida ainda, por que essa pessoa? Porque o superintendente de RH daquele momento, ele representava, ele era preposto da Alumar, ele negociava com o sindicato, porque parece que uma coisa muito solta, no sentido de que uma pessoa de repente aparece dizendo que sofreu alguns danos materiais no carro e pessoais e acusa o sindicato. De onde vem essa história? Por que essa pessoa surge naquele âmbito da mobilização sindical? Tá. Se lembre que no começo, eu e a Cris, a gente relata que o 13 de maio, ele estava lá junto com a polícia, fotografando tudo. Por isso é que ele fotografa o carro de a Cris, é por isso que ele vai usar. O que se sabe é que à noite, o carro da Alumar, que todos os superintendentes que tinham carro, poderiam levar para casa. Só que dizem que houve um problema dele com algumas pessoas que quebraram o carro da Alumar. Então, ele, para justificar o carro quebrado e não ser demitido, ele joga a culpa no movimento sindical. A Alumar se aproveita desse momento e vai utilizar isso. Não se sabe, na verdade, quem bateu nele no dia 13 de maio, mas com certeza foram as mesmas pessoas que 15 dias depois vão complementar. Até hoje não ficou bem esclarecido o que de fato levou, ou seja, mas tinha nada mais a ver com ele colocando a culpa, que a Alumar acreditou nisso. Nunca vamos saber de real quem foram as pessoas que agrediram ele, com certeza não fomos nós. Isso foi provado, o delegado não acatou isso, o Ministério Público não acatou e nem o juiz, né? Então, tem mais a ver com ele. Agora, o fato é que ele era o preposto da Alumar e estava fotografando toda a manifestação. Então, à noite, ele coloca essa história que ele foi agredido à noite, mas o que se sabe é que a agressão foi feita realmente. Realmente a boca dele foi costurada 15 dias depois, colocaram o relógio no ânus dele. Então, tudo isso foi relatado, mas nunca se sabe o porquê disso. Aí tem a ver com ele em si, né? Que vida ele levava a ponto dele chegar a essa monstruosidade que ocorreu com ele. Só complementando, a coisa ficou muito evidente desde o primeiro caso, quando ele está nos autos da denúncia, que ele compareceu um momento na delegacia, no dia 13 à noite, dizendo que tinha sido molestado, e a cara não tinha quase sinais de nada. Então ele sai e volta depois, como se for orientado, com tudo esparadrapo, com tudo coisa na cara e tal, como se já como se fosse forjado. Inclusive esse aspecto
além do que o Noleto lembrou ainda há pouco, que o nosso companheiro, então o companheiro de luta, Douglas de Melo Martins, hoje juiz, mas ele era servidor da Alumar e Conheci o delegado. E conheci o delegado que tinham estudado direito aqui na faculdade, junto aqui na UFMA. Então, fez esse contato e o delegado se informou sobre nós, sobre mim. Não tem dentro desses sindicalistas nenhuma um episódio de violência, nada. Eles são contundentes, são combativos, fazem a luta, mas sem qualquer coisa de violência. E esse aspecto de chegar uma hora quase nada na cara e depois para registrar mesmo, já quase de madrugada, aí, com a cara toda cheia de esparadrapo, o bilhete do secretário de segurança, então, na época. Então, ficou a cara de ser, epa, tem algo aqui que está sendo arrumado. Mas até então, já havia uma coisa. O Alumar preparou tudo, está forjando tudo, como ela vem, de vez em quando ela forjava, como forjou prova, abre as provas, entre aspas, contra o Noleto para tirar da fábrica. Ou se é o Celso Motter que sofreu alguma ameaça e aproveitou para atribuir ao movimento sindical matar 2 coelhos, né? Ele se livra e ainda premia a Alumar como motivo para a demissão do Gomes. Então, de certa forma, o fato de ter acontecido reiteradas vezes, ou de ter acontecido esse segundo momento de violência contra o rapaz, sugere que isso, de certa forma, ajuda o movimento sindical e os sindicalistas acusados, porque já estava público. Como é que as pessoas que estão envolvidas num negócio desses vão fazer outra coisa mais grave ainda, posteriormente, de certa forma, mostra que tinha outras coisas por trás disso, ou não? Eu acho que do ponto de vista aí de vocês do jornalismo, é importante essa coisa, a resposta que o movimento sindical deu para se contrapor a toda a imprensa que foi vendida na época. Foi muito importante o fato, e aí com o apoio do Sindicato dos Bancários, a gente fazer os 2 jornais, no dia 15, mais ou menos, a Alumar que você não vê na TV1, e depois desse episódio, 15 dias depois, a Alumar que você não vê na TV2. E aí nós fomos para as feiras. Nós fomos com um tabloide, acho que era um tabloide. Né? A gente foi em todas as feiras, o movimento sindical se uniu. Então a gente conseguiu quebrar. Imagina, se hoje fosse esse negócio de redes sociais, a gente estava mais ferrado ainda, mas também a gente ainda ia ter muita resposta. Eu me lembro que o jornal Estado do Maranhão, só depois, quando a gente faz o primeiro, é que chama a gente para uma entrevista, eu acho que o Imparcial também. Né? Mas mesmo assim eles não quiseram entrar muito a fundo, ficaram, né? Mas foi feita matéria na época, já depois que a gente publica a Alumar que você não vê na TV1, aí é que o jornal Estado do Maranhão vai permitir uma entrevista comigo, a Crísio e o Gomes, e aí a gente vai relatar o ocorrido. Acho que o jornal Imparcial também, acho que tem uma pequena, dizendo que sindicalistas exigem que peguem os agressores Uhum. Aí nós estamos revertendo isso, mas o primeiro momento, a reversão na mídia se deu por conta da iniciativa do próprio movimento sindical, com a publicação, e a gente foi nas feiras, envolveu todos os sindicalistas de todas as correntes, fomos nas principais feiras da cidade, Anjo da Guarda, Coab, e a gente conseguiu quebrar essa notícia, essa fake news da imprensa à época. Naquele primeiro momento, eu já fiz a pesquisa documental na Biblioteca Pública sobre esse episódio, já vasculhei os jornais da época, alguns jornais mutilados e alguns jornais com as páginas inteiramente subtraídas, arrancadas. Né? Eu percebi também nessa pesquisa documental muitos anúncios publicitários da Alumar, muitos anúncios, Alumar Cultura, Alumar Esporte, né? Indicando que a Alumar tinha uma farta distribuição de verba publicitária nesses jornais. Mas eu quero me reportar uma seguinte situação. Quando saíram aquelas reportagens de capa, em que aparece a foto dele com a boca costurada com arame e tudo, naquelas reportagens, vocês chegaram a ser ouvidos?
Nunca, nem... Não. Nem... Naquelas reportagens, não. A gente foi ouvir depois, no caso, nós fomos ao Estado do Maranhão e o Ribamar Correia, né, era o então editor do Jornal Estado do Maranhão, nós fomos, acho que, o jornal com o Celso Mota Boca Costurada, em que nosso nome é citado diretamente, né, dizendo que o Celso Mota foi serviciado desta vez por 3 elementos que estavam encapuzados. Mas, só lembrando que ele já tinha sido molestado 15 dias atrás, no dia 13, né, tá, e repete a história à noite por 3 elementos que ele identifica como sendo o Aclésio, o Noleto e o Gomes. Então, nós fomos na segunda-feira ao Jornal Estado do Maranhão e o Ribamar Correia, o editor, designou um jornalista para nos ouvir. E aí eles publicaram no dia seguinte, acho que na terça-feira, essa entrevista que eu não me lembro direito como é que foi que eles publicaram, porque a gente estava em pleno na loucura distribuindo jornal na cidade e tal, e então não acompanhamos especificamente como é que foi essa resposta específica no jornal, porque a preocupação estava em fazer chegar à população a verdadeira notícia correta dos fatos. Então, assim, do ponto de vista da comunicação, né, para a gente sistematizar, vocês foram, digamos, agendados e acusados nas emissoras de rádio AM, que tinham muita força na época, nos jornais impressos e na TV. Isso. Mas funcionou essa tática de produzir um jornal próprio, um jornal, esse Alumar que você não vê na TV. Vocês conseguiram, de fato, reverter essa situação, considerando assim, o volume do noticiário, rádio AM, que tinha muita força, televisão, que era uma força estupenda, e os jornais impressos, um volume muito grande de informações, maculando a imagem de vocês, e vocês consideram que conseguiram reverter com esse jornal, esses 2 números do jornal Alumar? Não, eu diria, aí é a minha opinião, eu diria que a gente não conseguiu reverter nesse aspecto macro, até porque até hoje, quando a galera me olha, não é aquele cara que tu sequestrou, mas a gente conseguiu reverter o ímpeto da acusação, né? Porque a gente desmoralizou. E o fato de que a gente, por exemplo, eu, Aclésio Gomes, depois da segunda fase, os 3 dias, a gente mostrou a cara, nós chegamos a fazer, o movimento sindical chegou aí na delegacia e disse, olha, tá aqui, ó, ninguém tem nada. Então, de certa forma, se no aspecto geral da comunicação a gente não conseguiu reverter, mas a gente conseguiu fazer com que eles recuassem, porque eles perceberam que eles... Então, pelo menos naquele momento, hoje você não tinha mídias sociais igual a gente tem hoje, mas o movimento sindical tinha muito peso ainda na sociedade. Então, nesse aspecto, foi o que fez, inclusive, o jornal chamar a gente, né? O Jornal Estado do Maranhão, e aí, então, tudo isso. Então, nesse aspecto, eu acho que pesou mais o recuo, aí é a minha opinião, o recuo do processo, mas também, em certa medida, o fato de a gente ter dado entrevista no Jornal Estado do Maranhão, o Jornal Estado ter recuado, isso, de certa forma, agora, digamos assim, no macro, não sei se no imaginário da população nunca ficou esclarecido o que de fato aconteceu. Isso, acho que a gente pode afirmar direito. Vamos dizer, o desastre, é a história que a pedra jogada, que não tem volta, fica. Então, para as pessoas que tomaram conhecimento, que foram muitas, que foram milhares, de fato, esse fato não foi totalmente esclarecido. Uma coisa é o conjunto da mídia falando, né? Todo dia, toda hora. Eu não lembro, Noleto, nós estivemos em rádios AM? Acho que não. Não fomos. Não. Nós nem chegamos a tentar para esse fato que a gente devia visitar as rádios. A gente optou pela história, militância, com tanta coisa para fazer, né? E um jornal para distribuir na cidade inteira, nas feiras, e a gente se contentou. E a preocupação com o processo, porque o delegado enviou para o Ministério Público o inquérito, dizendo que não propunha indiciamento. A promotora se posicionou pelo não indiciamento, mas precisava a juíza ver se ela acatava aquela proposição da promotora ou mandava refazer o inquérito e tal. Então a juíza... Mas esse processo demorou. Então havia esse aspecto, né? Então
E as outras demandas, os outros problemas tinham segmentos, né, da luta geral. Então, consequentemente, a gente terminou deixando o caso de lado, né? Não se discutiu, por exemplo, uma ação de reparação para o mar, né? Por exemplo. Mas não chegamos a discutir Nem isso. pensamos nisso. Não houve nada. A gente tinha plenárias do movimento sindical durante algumas, mas não chegou-se a nosso ímpeto foi aquele: vamos para fazer o jornal, denunciar na sociedade. Eu me lembro de ainda, por exemplo, no caso da comunicação, eu acho que, não sei como você de comunicação pode dizer em que momento o ápice do blog naquele momento, mas tinha um blog do Walter Rodrigues, que era um, e o Walter Rodrigues foi um que embarcou nisso. E eu me lembro de ter comentado, né? Tinha um comentário nas postagens, mas ele ficou tipo assim, vocês fizeram isso mesmo e tal. Eu não sei se por ingenuidade ou também se embarcou nessa de pagar, ele insistia que a gente havia feito aquilo, a gente mesmo dizendo que não. Então ele é um dos que, então para vocês terem uma ideia como é que a comunicação, mesmo o Walter Rodrigues, que era considerado independente, as coisas todas, mas ele embarcou nesse jogo também de nos acusar. Ainda sobre a participação da mídia, o Acre já tocou nisso rapidamente, mas eu queria reforçar. Depois de que, só para a gente entender, os nossos ouvintes também, que o processo, a juíza aceita que não haja denúncia, né, porque vocês não foram nem indiciados, etc. Eu ia perguntar isso, se vocês entraram com alguma ação, no caso, contra a Alumar e contra o próprio denunciante, porque, de certa forma, pelo menos o Noleto e o Gomes solicitaram diretamente, poderia haver um processo. Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Mas também se a imprensa, e aqui nós estamos falando genericamente dos meios impressos, também o rádio, a televisão, depois dessa decisão, que vai até a juíza, eles fazem alguma matéria... contando o que aconteceu, de certa forma, que esclarecesse para a sociedade o que havia acontecido? Nada. Silêncio total. Quer dizer, a partir de que, conforme o Noleto relatou muito bem, que com o avanço das investigações, a polícia chegou à conclusão, pelo menos a princípio, o delegado que fez o Ministério Público, que nós não tínhamos participação e que, portanto, a possibilidade de ser uma coisa forjada ou pela empresa ou pelo próprio Celso Motter, já que não tinha qualquer indício da nossa responsabilidade, então Celso Motter ou forjou ou, por ter sofrido por outro motivo, né, tentou aproveitar a situação para se livrar. Então, quando essa situação fica óbvia, há uma abafa geral e a imprensa não toca mais. Então, não se tem notícia de um jornal noticiando o final do processo, que a juíza, né, quer dizer, não recebo, né, não acato a coisa. Pela lógica do bom jornalismo, precisava fazer uma matéria de justiça inocente acusado. Perfeitamente, precisava. Mas também tem uma pressão de que eram sindicalistas, eram trabalhadores, né? E a Alumar tem um poder econômico que vocês não têm. Exatamente. E aí, retomando um pouco da pergunta que foi feita aí pelo grande jornalista, sobre a questão de como é que isso se conseguiu se quebrar. Eu me lembro que 11 anos depois, 2004, eu fui candidato a prefeito pelo PSTU. E numa entrevista na TV Difusora ao vivo, um jornalista faz a seguinte pergunta: mas Noleto, tu quer ser prefeito da cidade, tu é um cara violento, tu sequestrou isso 11 anos depois, para vocês terem uma ideia como é que, pelo menos na mídia e em alguns jornalistas, eles sabiam que não era verdade, mas ele me faz essa pergunta. E aí eu vou dizer, olha, o esclarecimento, eu não posso estar colocando aqui os detalhes, mas eu respondi para ele, cara, a verdade quem sabe é Lobão. Pergunta para o teu chefe aí, que era o governador da época, que ele sabe tudo o que realmente de fato aconteceu. Aí ele se calou, não perguntou mais nada. Ou seja, 11 anos depois, setores da imprensa ainda acreditavam, mesmo sabendo que não era verdade, ou se não acreditavam de maneira canalha, né? Acabavam e me fizeram a pergunta, tipo assim, como se eu houvesse feito aquilo. Então, em síntese, a juíza não acatou a denúncia do Ministério Público, vocês não chegaram a ser indiciados, né? O processo foi finalizado e arquivado, mas vocês também não
não ajuizaram no sentido de obter indenização, nem uma reparação, e a Alumar também nunca se retratou por iniciativa própria. Nunca fez isso. E eu me lembro, a crise, que acho que tinha uma parte do texto lá que a juíza, ela chega a chamar ele de louco. Eu me lembro textualmente. Isso é a loucura desse cara. Esses rapazes nunca chegaram perto dele. A primeira acusação que ele faz, ele dizia que ele tinha ficado no dia 13 de maio, meia hora desacordado ali no aeroporto. Ali no aeroporto, ali, onde vai para o aeroporto. E o delegado vai entrevistar os taxistas que vivem ali. Rapaz, nunca vi nenhum carro quebrado. Isso é loucura desse cara. Então, os próprios autos e a investigação mesmo chega e afasta totalmente qualquer... Ele, como eu disse agora há pouco, o Acris é colocado no meio de 5 meliantes lá, e aí já era o acordo que eles tinham feito, aí ele chega e diz, não, aí nenhum desses é Acris e tal. Coisa que ele supostamente imaginava, mas ele já vai negando. Então ainda teve isso mesmo. Literalmente o Acris, ele chega todo encapuzado, isso já depois do segundo episódio, ele chega encapuzado, a segurança protegendo ele da Alumar, e ele entra, porque eles não queriam para fotografar ele, mas aí ele já dentro desse recuo, respondendo a você, depois daquela denúncia que a gente faz com os 2 jornais, e a gente quebra toda o fake news montado pela imprensa e pela Alumar. Talvez aí nesse sentido cabe uma avaliação do clima, o que nós sindicalistas naquela época, como ainda hoje, né, não confiamos na justiça, né, do processo judicial, a possibilidade, principalmente a justiça estadual, né, a possibilidade, no mínimo, de uma postergação. O clima sempre foi esse, né, na justiça comum, na justiça do trabalho, de nós preferirmos a luta política, a denúncia, né, o combate. Então, não nos ocorreu e logo descartamos essa hipótese de uma ação judicial para reparação diante de uma figura tão poderosa como essa empresa, que ainda hoje está aí, né? Estamos chegando ao final, mas gostaríamos das considerações de vocês, que pudessem fazer uma síntese, e se tem alguma colocação que vocês queiram fazer e que nós não perguntamos, que vocês acham relevante registrar. Bom, eu particularmente acho que, tipo assim, quando vocês começaram falando da desinformação, né, que é o linguajar, ali para mim ali foi um dos maiores fake news que aconteceu aqui no Maranhão, que passou despercebido, e eu acho que é importante os estudantes de jornais, jornalismo e tal, dar um bom trabalho monográfico sobre fazendo esse link do fake news de hoje, que na verdade a grande mídia sempre produziu fake news, né? Desde o ponto de vista de negar a realidade para os trabalhadores, né? Mas esse caso foi um caso assim estarrecedor, porque grande jornalista considerado na época, me lembro que foi, se não me falha a memória, acho que foi o Sidney Pereira que faz a matéria da Mirante, 7 horas da noite, está lá dizendo que aquilo tinha ocorrido sem nunca consultar a gente. Então eu acho isso é uma coisa que tem que ser bem compreendida pelos estudantes de jornalismo, por quem faz jornalismo, que fake news de hoje não era diferente, a depender da situação, do enfrentamento que a classe trabalhadora fazia. Os grandes jornais sempre produziram fake news. A diferença é que os fake news hoje são mais escabrosos, mas os fake news no sentido de não contar a história real dos trabalhadores não é uma coisa de hoje. Então eu queria só salientar isso. Eu lembrei aqui de realçar um aspecto que a gente tem insistido nesse trabalho que está relatado aí quando você leu o meu currículo, né, que como educador popular, fazendo curso de formação política para a classe trabalhadora, a gente realça sempre o processo. A classe trabalhadora, ela só consegue alguma coisa lutando coletivamente. Isso é muito importante. E para que essa luta coletiva ocorra, cada categoria, porque hoje, depois do Getúlio Vargas, lá da época, nós somos organizados em categorias separadas, né? Então, a gente precisa cultivar
esse aspecto da solidariedade de classe no cotidiano. As categorias se comunicarem, estarem juntas, participando. Quando uma está em luta, as outras estão lá ajudando. E, se possível, marcarem lutas em conjunto, né? Não só para se defender em momentos absurdos como desse processo forjado pelo Celso Motter ou seguramente bem utilizado pela Alumar para enfraquecer isso. Com certeza a Alumar obteve esse prêmio, né? O enfraquecimento cada vez maior do movimento lá, até porque naquele período que existia a paralisação não se conseguiu fazer logo a seguir outras, né? O processo foi controlado, mas reforço esse desafio que tem a nossa classe trabalhadora de estar sempre procurando lutar coletivamente e entre classes, juntos, todos juntos, não só uma categoria separada e depois outra, porque assim o inimigo nos vence mais fácil. Chegamos ao final da 10ª edição do podcast Escuta Ciência. Agradecemos nossos convidados, Luiz Carlos Noriega Chaves e a Criso Soares Mota, além da parceria dos organizadores e das organizadoras desse programa. Escuta Ciência é uma produção da Pruma, Seção Sindical, e de professores do Departamento de Comunicação Social da UFMA. Apresentação Carlos Agostinho Couto e Ed Wilson Araújo, trabalhos técnicos Jorge Souza. Até o próximo episódio.